Graça e paz, irmãos e irmãs. Parabenizar o nosso ministério infantil, que trabalha com crianças, que tem feito um trabalho, não apenas um trabalho importante, mas tem servido a Deus, procurando fazer o melhor para que as nossas crianças conheçam o amor do Pai. A palavra de Deus diz que da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitasse perfeito louvor, perfeita adoração. E a palavra do Senhor diz que se não formos como as crianças, jamais entraremos no reino dos céus. Para o Pastor Assidi, mesmo ele dizia que ele nunca batizou um adulto na vida dele, em todos mais de 40 e tantos anos de ministério, ele jamais batizou um adulto, ele sempre batizou criança, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ser como crianças. E crianças, elas têm, não crianças apenas, né? O ser humano tem necessidades, né? Necessidades básicas na vida, coisas que são necessárias. E esse é o tema que eu gostaria de compartilhar nesta manhã. O que é necessário? Certa feita o Senhor Jesus disse para Marta: Marta, uma coisa só é necessária, e a tua irmã escolheu a melhor parte, jamais será tirado dela isso. Que o Senhor possa nos dar a sabedoria, a revelação de nós entendermos e escolhermos a melhor parte, e a melhor parte é estar na presença do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7, palavra de Deus: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Pai, nós te glorificamos, adoramos a Ti, nos rendemos a Ti nesta manhã, e nós clamamos e pedimos que o Senhor nos edifique em Sua palavra, que a Tua palavra possa falar conosco nesta manhã, e que ela possa vir, ó Deus, fazer o efeito que o Senhor mesmo almeja que ela faça em nossas vidas, nos nossos corações e nas nossas mentes, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o profeta Isaías é um dos profetas mais citados no Novo Testamento. O ministério desse profeta é marcado por um período de decadência moral e espiritual, e de injustiça no meio do povo de Judá. O profeta Isaías, ele denunciava pecados, ele chamava o povo ao arrependimento, chamava o povo à fidelidade de Deus. Muitas de suas profecias são amplamente messiânicas, anunciando a vinda de um Salvador que traria redenção, a restauração, a justiça. Não é? Nós temos no profeta Isaías 53 uma revelação tremenda da obra do Senhor Jesus. E é nesse contexto, então, em que o povo havia se desviado da presença de Deus, é nesse contexto que Isaías é levantado por Deus para alertar o povo sobre a sua relação com Deus, sobre o modo como o povo vinha se relacionando com Deus, a adoração a Deus. E a gente, como eu disse no início, o ser humano ele tem assim, necessidades básicas. Desde cedo a gente aprende que existem coisas que são necessárias para a nossa subsistência. Coisas que são necessárias. O ser humano precisa se alimentar, precisa nutrir o seu corpo, nós precisamos ingerir água, nós precisamos nos hidratar, precisamos de abrigo, precisamos de roupas, precisamos de segurança, precisamos de educação, nós precisamos nos relacionar. São coisas que são necessárias e nós
na medida que o Senhor nos dá saúde, na medida que a graça de Deus é derramada sobre nós, nós trabalhamos para garantir que essas coisas que são necessárias, a gente possa oferecer para os nossos filhos, para aqueles que estão perto de nós, para garantir a sua saúde, o seu bem-estar físico, emocional e assim por diante. E existem também outras coisas que, apesar da importância que nós podemos dar, que não são necessárias, que não são essenciais para a nossa vida. E na vida espiritual não é muito diferente. Na vida espiritual existem coisas que são necessárias. Assim como na nossa vida física tem coisas que são supérfluas e outras que são essenciais, na vida espiritual não é muito diferente. E o fato é que muitas vezes, por conta das nossas atividades e de todas essas necessidades das quais nós temos, a gente acaba negligenciando a melhor parte que Maria escolheu. A Bíblia ensina que o ser humano tem uma alma. A palavra de Deus ensina isso. Existe uma alma. E que essa alma, ela é eterna. Ela perdura para a eternidade. O profeta Isaías, ele se dirige aqui a um povo e ele traz uma séria exortação nesse texto. Ele está dizendo: buscai o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho. O iníquo deixe os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, Ele se compadecerá. Volte-se para o nosso Deus. Então perceba que esta primeira coisa que nós precisamos perceber é que essa palavra não é uma palavra para o ímpio. Essa não é uma palavra para o incrédulo. Essa é uma palavra para mim e para você nessa manhã. Essa é uma palavra para o povo de Deus. Você consegue perceber a seriedade disso? O profeta Isaías está se levantando e falando para o povo de Deus, aquele que se chama pelo meu nome. Se humilhar, se converter, se desviar dos seus caminhos maus, é palavra para o povo de Deus. Isso nos faz pensar e precisamos refletir sobre essas coisas, porque é um povo que continuava com os seus rituais, assim como nós temos os nossos rituais, mas esse povo havia se afastado de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que não é muito difícil nós estarmos na casa de Deus, mas perdidos dentro da casa de Deus. Estarmos na casa de Deus, mas sem salvação dentro da casa de Deus. Estarmos tentando fazer a obra de Deus, mas sem o Deus que salva, que nos levanta, que nos impulsiona, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos sustenta. Então, é preciso que nós pensemos nessas coisas, e à luz do texto que nós lemos, eu gostaria de compartilhar, na verdade relembrar 4 necessidades que você, na verdade, e eu já sabemos, mas que são necessidades básicas para o povo de Deus. Não é para o ímpio, é para o povo de Deus. 4 necessidades básicas que o profeta Isaías nos aponta aqui, que a igreja não pode se esquecer, nós precisamos lembrar. Necessidade básica, buscar a Deus. O ser humano, de modo geral, tem essa necessidade. Olha o que diz o verso 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Veja, eu fiz uma pesquisa, milhares de religiões e seitas espalhadas pelo mundo todo. Tem uma pesquisa que diz que nós somos mais de 4.300 religiões e grupos espirituais diferentes em todo o mundo. Mais de 4.300. E
essas milhares de religiões e seitas espalhadas pelo mundo só prova uma coisa: o ser humano foi criado com a necessidade de buscar a Deus. Todos eles, de uma forma ou de outra, eles estão tentando buscar a Deus. E por que isso? Porque nós fomos criados para nos relacionarmos com o Senhor. No dia que Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. A palavra do Senhor diz que na viração de cada dia, o Senhor vinha ter comunhão conosco, comunhão com Adão, comunhão com o ser humano. Nós fomos criados para comunhão, para nos relacionarmos com Deus. E a partir do momento que o ser humano foi expulso do jardim, expulso da presença de Deus, ele tenta voltar desesperadamente para Deus, porque um vazio foi encontrado dentro do seu coração. Existe um vazio do tamanho de Deus dentro da alma e do coração de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, e por isso ele precisa buscar a Deus através da adoração. Como é que buscamos ao Senhor? Como é que nós nos relacionamos com o Senhor? Através da adoração. Veja, o imperativo do profeta Isaías: buscai, não é uma opção, não é uma opção, não é uma alternativa, não depende da minha vontade, é um dever, é uma ordem divina. Buscai a Deus. O problema é que tem pessoas que estão até tentando buscar a Deus, mas onde Deus não se encontra, onde Deus não se manifesta, onde Deus não está presente. E esse é um forte objetivo do profeta Isaías. Ele diz: buscai ao Senhor, buscai o Senhor. Não é uma busca de algo incerto, não é buscar um estilo de vida, não é buscar uma igreja, não é buscar uma religião, mas é buscar a Deus, buscar o Senhor. É a busca do tesouro maior, é a busca do que há de mais precioso, o Senhor. E o profeta Isaías diz o seguinte também, ele diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Há um tempo determinado, buscar enquanto se pode achar. E você e eu hoje vivemos o tempo da graça, o tempo em que Deus continua falando e continua se manifestando. Veja então, nós não podemos deixar para depois, não podemos protelar, não podemos adiar, porque vai chegar um tempo em que cada pessoa tentará buscar o Senhor, mas não haverá mais oportunidade de encontrá-lo. Será tarde demais. O dia da recomendação é enquanto se pode achar. E qual é o dia que nós podemos achar o Senhor e buscar a Deus? Qual é o dia? Hoje. Este é o dia que o Senhor nos fez, dia de cantar e se alegrar, dia de um abraço a teu amigo oferecer, dia de dizer a Jesus: hoje eu quero te obedecer. Dia de buscar o Senhor, de buscar a Deus todos os dias, todas as manhãs. Tem um cântico que a gente fala a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, é dia de buscar a Deus, é dia de orar ao Senhor e falar: Senhor, inspira o meu dia. Hoje eu tenho tantas coisas para resolver e eu preciso do Senhor, porque do Senhor vem a nossa força, do trono da graça vem a resposta que precisamos, toda a nossa provisão está lá, é só nós buscarmos a Deus.
E é isso que o profeta está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e Ele está perto. Em Cristo Ele se fez homem como eu e você. Ele conhece as minhas e as suas necessidades. Ele viveu e experimentou todas as nossas lutas, todas as nossas dores, todas as nossas limitações. O Senhor experimentou, e por isso nós devemos buscar a Deus. Jesus buscava o Senhor, Ele levantava cedo e buscava, Ele tinha tempo para o Senhor. E por mais que a gente hoje tenha tantas coisas que poderia sobrar tempo para a gente, parece que elas nos roubam o tempo e perdemos de nos relacionarmos com o nosso Deus. E essa é a segunda necessidade. Primeiro é que o ser humano tem a necessidade de buscar a Deus. Em segundo lugar, e você já sabe, nós temos a necessidade de nos relacionarmos com Ele, de falarmos com Deus, de clamarmos a Deus, de buscarmos em clamor, em oração, invocar o Senhor. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o. Invocar enquanto está perto. Invocar é o mesmo que implorar, suplicar, orar, falar com Deus, falar com Ele. E quando é que nós devemos falar com Ele? Em todo o tempo, tomando banho, fale com Deus. Quando você vai dormir, fale com Deus. Quem aqui, quando vai dormir, está louvando e adorando? Deixa eu ver. É isso mesmo. Vai dormir, já vai dormir louvando, adorando, e alguns resmungando também, pode, viu? Pode. O salmista, ele se lamenta muitas vezes: Deus, os meus inimigos estão levantando. Nós podemos todo o tempo, no carro, dirigindo, fazendo comida, consertando pneu. O Roberto mesmo, a gente chama ele para arrumar uma pia que está lá vazando, ele está ali, ele está falando com Deus e está falando com nós também. Se o sujeito que mexe com reparo, em 20 minutos ele faz o serviço, o Roberto demora pelo menos uns 45, porque uns 20 ele demora falando das experiências dele, né, da graça. E se for na casa de crente, então aí demora um pouco mais, né, Roberto? É bom, né? Comunhão é bom. E nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus e uns com os outros. Então veja, buscai o Senhor, invocai-o. Olha o que a palavra de Deus nos diz na primeira carta de João, no capítulo 1, verso de 1 a 4. Olha o que diz aqui. João está dizendo o seguinte: o que era desde o princípio, quer dizer que esse é o propósito de Deus desde o princípio, desde a nossa criação. Esse é o princípio de Deus. O que temos ouvido, o que temos visto, os nossos olhos apalparam, nossos olhos viram com os nossos próprios olhos, contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e ela se manifestou, e nós temos visto, e estamos dando testemunho disso, e é isso que nós anunciamos: a vida eterna que estava com o Pai desde o princípio e que nos foi manifestada. Isso que temos visto, anunciamos também a vocês, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. Comunhão, repete comigo: comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Não existe alegria completa se não há comunhão, e a nossa comunhão é com o Pai e é com o próximo. Como é que você e eu temos nos relacionado com esse Deus? Temos buscado em oração, aberto nosso coração ao Senhor, falado. Você tem um confidente, alguém que você confia? E de vez em quando você vai lá e abre o coração. Olha, está difícil lá no trabalho. Alguns falam do cônjuge também, né? Não vou falar nem mulher, nem esposa, mas o meu cônjuge, ore por mim. Não tem? A gente tem, né? Confidente, amigos, com quem a gente abre o coração, que a gente tem liberdade. Essas coisas a gente pode levar na presença do Senhor. Temos liberdade para abrir o nosso coração e clamar a Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, de 11 a 13,
A Escritura diz: todo aquele que crê não é confundido, não há distinção de judeu, grego, uma vez que o mesmo Senhor é rico para com todos que o invocam, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E o ladrão da cruz, nem conhecendo esse texto, ele invoca o nome do Senhor. No seu último suspiro de vida, na prorrogação da vida, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Bartimeu clamou ao Senhor. Ousadia, tenha ousadia, clame a Deus, busque a Deus. Jacó buscou ao Senhor, ele fez um voto ao Senhor, e a vida deste homem, já havia uma promessa sobre a vida dele. Ana, na sua angústia, derramou a sua alma, fez um pedido a Deus. E quando é que nós devemos buscar o Senhor? Enquanto está perto. Jesus está perto. Ele está mais perto do que a gente imagina. Leia lá no Salmo 139. Ainda que eu faça a minha morada lá no alto mar, até lá a tua presença me alcança. Não existe lugar que eu possa fugir da presença do Senhor. Ele está conosco em todo o tempo, em todo momento. Em todo momento. Então busque a Deus, porque só Ele é que pode. Busque e clame ao Senhor, porque é do trono da graça dEle que vem o nosso fortalecimento. Tem um cântico que a gente canta aqui que diz: ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar os Teus filhos. Só Ele é a nossa esperança, e é nele que nós devemos colocar a nossa esperança. E Ele está presente em todo o tempo, nos momentos bons, nos momentos de grande alegria. Deus está presente e Ele se alegra conosco, Ele se regozija conosco. O Senhor se alegra com o teu sucesso, com a sua conquista. Mas quando nós estamos na luta, no meio do deserto, no meio do mar, quando nós estamos na cova, Ele que fecha a boca do leão, é Ele que derrama maná sobre as nossas vidas, é Ele que passa pelo deserto conosco, Ele está conosco o tempo todo. Por isso precisamos invocar o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, necessidade que você e eu já conhecemos: buscar a Deus, invocar o nome do Senhor, clamar, nos relacionarmos com Ele. Mas o profeta Isaías nos lembra de uma terceira necessidade nossa. Olha o que ele diz no verso 7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Necessidade que o homem e a mulher de Deus têm de contínuo renunciar, continuamente confessar e renunciar à vida de pecado. Deixe o perverso. Quem é o perverso? É o pecador que está vivendo nos seus próprios caminhos. Seus próprios caminhos. Muitas vezes a gente vai buscar uma orientação, uma direção de Deus. E Deus está dizendo assim: este é o caminho. A palavra do Senhor diz isso sobre este assunto. E muitas vezes nós, não sei se só com você já aconteceu isso, mas muitas vezes nós, mas eu sinto no meu coração. Mas eu sinto no meu coração. E a palavra de Deus diz que o meu coração é desesperadamente corrupto. E nós não devemos nos mover ou tomar decisões com base naquilo que sentimos, mas com base naquilo que nós conhecemos
da palavra de Deus. Porque o caminhar na fé não é um caminhar no escuro, não, e não é um caminhar naquilo que eu sinto, mas é um caminhar naquilo que o Espírito de Deus me revela, e o que Ele me revela está na palavra dEle, e Ele me revela que eu dependo desse Deus. A palavra do Senhor revela que sem Ele nós nada podemos fazer. Essa é a revelação da palavra de Deus. Você quer uma palavra de revelação para a sua vida? A palavra de revelação para a minha vida e para a sua vida é essa: sem Cristo nós estamos perdidos. Nós precisamos dEle, nós nos movemos nele. A vida que nós temos é Ele que dá, é Ele que sopra o hálito em nós. Quando o Senhor Deus nos vê, Ele nos vê através daquilo que Jesus fez. Muitas vezes a minha mente, o meu sentimento me acusa, a minha mente me condena, o meu coração me condena também. E aí eu acho que por conta daquele pecado, daquilo que eu fiz, eu não devo nem ir mais à igreja. Você ainda vai se levantar, mas não é por aquilo que eu e você fazemos ou deixamos de fazer, é por aquilo que Jesus fez. E o que eu preciso fazer e você precisa fazer, meus irmãos? Nós precisamos perseverar até o fim e crer, acreditar e tomar posse da graça de Cristo. Não é tomar posse da vitória, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. Se Deus quiser, nós vamos ter saúde, vamos negociar e podemos conquistar isso ou aquilo, mas a maior conquista é aquela que a ferrugem não acaba com ela, é aquela que o ladrão não rouba, é a conquista da vida eterna. Aquela que o diabo tentou tirar de nós, e o Senhor nos deu de graça. Essa é a verdadeira conquista. Essa é a verdadeira. Portanto, nós precisamos de continuamente confessar e renunciar o erro, o pecado. Olha o que diz a palavra: e o iníquo deixa os seus pensamentos. O pensamento do iníquo são pensamentos impuros, pensamento para o mal. Gente que maquina o mal contra o seu próximo. O ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo, né? E Satanás tem atuado na mente das pessoas. Quantas pessoas têm usado suas mentes para arquitetarem o crime, o mal, pornografia, usam as mentes para projetarem e arquitetarem tudo aquilo que é mal contra o seu próximo. É preciso que a gente renuncie, é preciso que nos despojemos de todas essas coisas. E esta é a exortação: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. E essa é uma oração que nós fazemos no início do culto. Senhor, nós confessamos que temos pecado por palavras, por pensamentos, obras. Pecamos até por negligência. Então ajude-nos e perdoa-nos. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. E quarto e último ponto, que eu gostaria de relembrar com você, que você já sabe: o ser humano tem a necessidade de contínua conversão, porque o homem exterior, ele é apegado a esse chão, ele é apegado a essa terra, nós somos apegados a isso aqui. Então nós precisamos nos lembrar disso. Como é que o Wilton Cabral ele dá o exemplo do bispo Rosalino, né? Quando o bispo Rosalino não queria orar, né? Ele se impunha, né? Como é que ele fazia lá, Wilton? Como é que é? Qual que é a expressão que ele usava? Vai para o chão? Não vou usar a expressão não, porque está sendo gravado, mas ele usava uma expressão com ele mesmo, né?
Nós precisamos converter, buscar a Deus. Olha o que diz o final do verso 7. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Converta-se. Conversão é meia volta, é volver. Meia volta, volver. Não é assim? Ordem unida? Meia volta, volver. Será que existe alguma área na sua vida que precisa de conversão? Conversão é dar as costas ao pecado e voltar o rosto para Deus. O profeta está dizendo: converta-se ao Senhor. Não é converter-se a uma filosofia de vida, ou uma religião, ou uma igreja, ou a um líder religioso, mas é a Deus. A nossa conversão é a Ele. E quando uma pessoa se converte ao Senhor, algo maravilhoso, uma obra tremenda, ele passa a ser uma nova criatura, viver uma nova vida. Tudo é novo. Por isso Paulo pode dizer, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque agora a minha conversão é para o Senhor. Eu quero esquecer o tempo de perseguição. Eu quero esquecer o tempo que eu, na minha ignorância, eu persegui a igreja de Cristo. Mas agora eu caminho para o alvo. Caminho para o alvo. E o meu alvo? Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Esse deve ser o nosso alvo, meu irmão e minha irmã. Uma palavra que é para o povo de Deus, uma palavra que é para a igreja. E olha, a razão é forte. Converta-se, porque o Senhor, Ele se compadece. Você acha que existe pecado difícil para que Deus perdoe? O único pecado que não tem perdão é o pecado que não é confessado. Mas o pecado que é confessado. Deus é rico em perdoar. Conversão é voltar-se para Deus. Por isso o profeta está dizendo, volte-se para o nosso Deus, porque é grande ou rico em perdoar. E muitos temem voltar-se para Deus, achando que Deus não aceita mais, que não perdoa. E isso não é uma verdade. A Bíblia nos ensina que a porta da volta para Deus está aberta. A Bíblia ensina que os braços amigos do Senhor estão estendidos para nos receber. Ela ensina que nós devemos buscá-lo assim como estamos. Não importa como nós estamos, qual é o meu pecado, o meu vício, a minha fraqueza, a minha derrota. Nele há poderosa restauração. É o Deus de milagres. Então essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você está na igreja, teu nome está num hall, num livro hall. Você está perto ou você está longe de Deus? Hoje é tempo de buscar a Deus. Por que eu estou perguntando isso? Parece uma pergunta descabida, mas eu sei que você e eu temos conhecimento de pessoas que estavam sentados do nosso lado, fazendo parte da comunhão e que não estão mais aqui. Alguns estão servindo em outro ministério. Louvado seja o nome do Senhor por isso, mas nós sabemos que há pessoas que estavam aqui e que não estão em nenhum lugar mais.
A experiência tem mostrado que nenhuma pessoa se afasta de Deus repentinamente. As coisas vão sendo muito devagar. Quando a gente chega na igreja, a gente é acolhido e a gente chega com todo o gás, com aquele amor, com toda a gratidão. E muitas vezes, por falta de orientação, a gente vai abraçando tudo que chega, não é? O Renato chama aqui, cuidado, você tem um talento, um dom, você toca, você canta bom, então o Renato vai te chamar e você aceita o ministério. O irmão Catopazio te chama para a diaconia, a gente vai chamando, e no amor, nessa gratidão, porque eu estava perdido, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas agora eu encontrei a paz, encontrei a salvação, e por gratidão eu vou agora respondendo a esse amor, a essa graça, essa gratidão, aceitando tudo, e de repente a vida na igreja começa um peso para a minha vida. E ao mesmo tempo a gente começa aos poucos, a gente vai deixando aqui, a gente vai deixando ali, e de repente éramos assíduos, não perdi um culto, não perdi uma escola bíblica, mas agora nós já negociamos alguma coisa, e o afastamento ele começa aos poucos. E por isso eu pergunto para você, será que nós precisamos buscar a Deus? Essa é uma necessidade contínua nossa, meu irmão, de buscarmos ao Senhor, porque a verdade é essa, o amor ele vai esfriando mesmo, e é por isso que o Senhor Jesus diz, lembra-te onde você caiu, volta ao primeiro amor. Quando o ministério, as coisas que o Senhor nos chama para a vida do corpo, para a vida da comunhão, começa a ser um peso na vida da gente, é um sinal de que aquele primeiro amor, ele precisa ser renovado nas nossas vidas. Olha, Jesus está chamando aí, viu? Ele está falando assim, ó, você está atento? Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Essas são coisas indispensáveis, necessárias, e portanto nós precisamos estar atentos para que a gente esteja colocando em prática cada uma dessas necessidades. Buscar a Deus. Talvez você não tenha buscado ao Senhor como Ele gostaria de se manifestar a você. Você o ama, você ama a palavra. Pai, nesta manhã, venha, Senhor, pelo Teu Espírito, encher com cada uma dessas características, como as crianças cantaram aqui nesta manhã, Senhor. Venha nos encher com a bondade, com a mansidão, com a fidelidade, com a alegria, com o domínio próprio, com a longanimidade. Venha nos encher, Senhor, de amabilidade, amor. Manifesta-te a nós, Senhor. Precisamos. Nós precisamos do Senhor, assim como Paulo pôde dizer em algum momento, Cristo vive em mim,
E o viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Venha, Senhor, que essa seja uma oração nossa, minha, de cada irmão aqui, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo esteja gerando em nós essa sede, essa necessidade de buscar a Deus continuamente, de clamar e de invocar o nome do Senhor. E à medida que invocamos o nome do Senhor, que o Espírito Santo, Ele vai revelando em nós, ó Deus, os pecados que precisamos confessar e deixar e abandonar, como a palavra de Deus está dizendo através do profeta, deixe os seus pensamentos, deixe o iníquo, deixe as iniquidades, e volte-se para o nosso Deus. O Senhor é rico em perdoar. Nós nos apropriamos da Tua graça, do Teu perdão sobre as nossas vidas. Edifica a Tua igreja, fortalece, derrama, Senhor, óleo novo, unção nova, alegria, Senhor, no meio da igreja, na comunhão dos santos, ó Pai. Fortaleça, Senhor, essa irmã agora, esse irmão, Senhor, que já pensou em desistir, que já pensou, Senhor, em deixar o ministério, que já deixou, Senhor, em deixar de caminhar, Senhor, já pensou em abandonar a comunhão. Fortaleça ele agora, fortaleça ela agora e diga para ela: eu te amo e eu te plantei neste lugar eu quero fazer você florescer e frutificar aqui. Sim, Senhor, revela, ó Deus, e manifesta a Tua graça, ó Pai, sobre as nossas vidas. Essa não é apenas a nossa oração, mas é a nossa necessidade, é daquilo que necessitamos, Senhor. Nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia e graças a Deus. Amém.